Olá Eduardo, aqui é o Gabriel. Vamos começar a correção do seu exercício E2. Eu vou dar uma olhada aqui primeiramente no seu Tools Options, essa configuração que você fez no exercício anterior. Então aqui em Decimal, Fixed Units, ok? Em Save, você optou por não salvar automaticamente. Em Calculation, as marcações corretas. E em Calendar, usando o calendário padrão que nós pedimos. Set as default para tornar o padrão em todos os seus arquivos na sua máquina aí. Aqui em File Properties você fez o preenchimento e inseriu aqui o TAP. Muito bem. Bom, ao longo da nossa correção, todas essas correções que são feitas em vídeo, nós vamos passar uma sequência numérica para você. Isso pode aparecer na forma de número, assim, por exemplo, 89, que você já pode anotar, ou eu posso falar ou fazer ambos. Essa sequência, como eu falei, você deve anotar e enviar de volta pelo Moodle pela atividade da seguinte. Por exemplo, esse do exercício E2, ao nós liberarmos o exercício E3 para envio, você vai reparar que logo acima dele existe um link para enviar a sequência do E2. E assim vai seguir, do E3 quando liberar o E4 e assim sucessivamente, certo? Bom, no seu exercício E2 nós tínhamos 3 modos para conferir, que é do 5 ao 25, 5, 15, 25. Aqui no 005 é o modo mais simples que nós temos, cuja tabela apresenta somente 3 elementos. Vindo aqui em View, Table, More Tables, 005 eu edito, eu encontro em Indicators e Name. Esse modo está usando a tabela 005, que aparece no menu. ID é o número da linha, né, de forma crescente. Indicator é esse campo aqui que apresenta uma série de ícones, os mais variados possíveis. Você vai ver até o fim do curso vários. E Name é o nome da atividade, ou do pacote de trabalho, ou do produto, ou do marco, que nós colocamos aqui como EAP. Depois será EAP mais atividades. Ok? Então, Close, e nós podemos encontrar aqui a sua EAP. Repare que você está apresentando a linha 0. Então, aqui em Tools Options, em View, você deve desmarcar Show Project Summary Task. E vai ficar assim. E deve inserir aqui Projeto. Projeto X, que eu não lembro o nome do projeto, deixa eu ver. File Properties, aqui. Ctrl C. Pronto. Agora eu pego todo mundo e jogo aqui para dentro. Pronto. Minimizando aqui, vamos ver o seu projeto, a sua EAP. Então você tem um projeto de fabricação. Ele inicia, ele tem um gerenciamento e depois uma documentação, depois o próprio vaso e termina. Em gerenciamento nós temos planejamento, supervisão e controle, muito bem. Documentação e o vaso é a fabricação, é a execução em si. Então, suprimentos, fabricação e montagem e acabamento. Muito bem, isso EAP ficou muito legal. Por quê? A EAP é a decomposição do escopo do projeto em elementos menores para facilitar, né, o planejamento, a estimativa, depois a execução, o próprio controle desses elementos. É mais fácil você estimar durações, estimar recursos e depois designar responsáveis para tomar conta de pouca coisa do que de muita coisa. Então a sua, além de conceitualmente correta, ela ficou dividida de uma forma até fácil de entender. Eu olhei e já sabia que você faria, primeiro receberia isso para fabricar e montar e acabar e terminar o projeto. Tá, ok? Passando para o modo seguinte, vamos dar uma olhada na documentação dessa sua EAP. Então vamos dar uma olhada aqui na tabela. Se eu clicar com o botão direito nessa parte cinza aqui, eu abro uma aba igual aqui do Table More Tables, isso aqui. Então, botão direito, aqui eu vou em More Tables, 15 e edito. E eu vejo que você tem ID, Indicators, Name, WS antes, Contact,
Notes, Hyperlink e os orgs de 1 a 3. Repare que esses aqui você colocou títulos, nesses aqui você renomeou. Eles são campos livres e você pode renomear. E a diferença é que esse nome será agora o padrão para o seu arquivo como um todo, não somente nessa tabela. Se você inserir name em outra tabela, você vai ter que colocar o título novamente. Você não pode renomear name. Mas os textos livres, que são 30, você pode e ele fica esse nome padrão. Bom, está aparecendo no menu, o nome está correto. Ok. Então, vou dar uma olhada aqui no seu código da AWS. Isso aqui é um código que você criou num prefixo que vem aqui. Project WS definir código. Aqui você colocou um prefixo, disse que seria números separados por ponto com qualquer comprimento. Ok? Você pode ainda renumerar. Eu acho que esse número aqui está errado, né? Você não começa no 7. Então, Project WS renumerar o projeto inteiro e sim. E aí voltamos para o 1, que faz mais sentido do que 7. Bom, em responsável nós temos nomes das pessoas, ou sobrenome, nesses casos aqui, responsáveis por esses elementos dessa sua app. Você deve lembrar de inserir responsáveis para todo mundo, menos os marcos. Os marcos não têm responsáveis. Marco não tem responsável, não tem nível org, não tem recurso, não tem duração. Marco não tem nada. Ele é simplesmente uma pintura no chão para marcar alguma coisa. Bom, aqui dicionário DAP é um elemento do Notes. Você pode editar isso por aqui, mas é muito mais fácil dar um duplo clique, vir aqui no Notes e fazer por aqui, certo? Além disso, aqui você tem o apoio do recurso por múltiplas linhas, muito avançado. Você pode escrever em múltiplas linhas apertando Enter. Caso você tente fazer isso por aqui, vai dar erro, esse erro. Se eu clicar em não, tudo bem, mas se eu clicar em sim, eu vou perder tudo a menos da última linha. Então repare aqui que eu perdi, não é esse, é o de cima. Eu perdi o que eu tinha escrito. Ok? E o que nós deveríamos encontrar nesse campo Notes? É uma descrição básica, premissas, restrições, estimativa de recurso, ou talvez até de custo. Ok? Então, você pode fazer o preenchimento aqui de alguns, né, não precisa fazer todos, mas para termos didáticos, de alguns deles dessa forma mais completa. Eu vou até procurar aqui. Deixa eu fazer uma coisa que você vai aprender no próximo exercício. Aqui. Todos eles, esse daqui tem critério de aceitação. Assim fica mais fácil ler, né? Então, você poderia ter aqui essa descrição, premissas, restrições, estimativa de recursos, ok? Basicamente os elementos do TAP, agora mais detalhados em cada uma dessas linhas. Para terminar, vamos para o último modo. Então, botão direito aqui, abre aquela lista, aqui de tabela, no azul de modo. Então, 25. Nós temos aqui os seus elementos. Presidência, depois um monte. Então, eu não vi nível org ainda, então eu volto. Bom, esses elementos nível org, você renomeou aqui em Customize Fields. Eu cliquei com o botão direito e vim em Customize Fields. Mas eu poderia ter vindo em Tools, Customize Fields. Então aqui, elementos do tipo texto, como eu comentei, são 30, sendo que os últimos 3 nós renomeamos dessa forma aqui. Muito bem. Então, como eu disse também, os marcos, eles não têm nível org. Vou olhar uma ajuda do Project. Ele disse que eu poderia ter selecionado os 3 e copiado para cima, que seria bem mais lógico. Mas esses aqui
eu deleto. Bom, nível org, essa classificação, é como as responsabilidades se dividem dentro da organização quando estamos falando desses elementos da sua EAP, né, os pacotes de trabalho ou os produtos, ou o projeto como um todo. Pelo que eu estou vendo aqui, você fez de forma também correta, mas caso tenha alguma dúvida, é claro, pode entrar em contato. Bom, agora sim, passando para o módulo 25, nós temos esses seus elementos aqui. Repare que no Views 25 eu vou editar, esse módulo está usando um grupo e está usando um filtro. Isso quer dizer que as informações estão agrupadas de uma forma específica e eu não estou vendo tudo, só alguma parte da minha app, a parte que me interessa, que eu selecionei no filtro. Então vamos fechar, vamos dar uma olhada nesse filtro, nesse modo, nesse grupo. Aqui em Project, filtro, mais filtro, eu pego 25 e edito. Então eu vou apresentar somente o que tem a nível org 1, E2, E3 e diferente de 0, não igual a 0. Então eu selecionei aqui o que eu quero ver. Nesse modo que separa as informações quanto a nível org, é justo que eu só queira ver aquilo que tenha classificação nível org. Isso quer dizer que eu não verei os marcos do meu projeto. Eles são os únicos elementos, as linhas, os únicos elementos que possuem nível org 1, E2, E3 diferentes de 0. Quer dizer, iguais a 0, marco igual. Ok? Aqui em Project Group, More Groups, nós temos, vou dar edital 25, eu vejo que você está agrupando também nível org 1, depois 2, depois 3. A ordem aqui interfere, né? Está aparecendo no menu, o nome está correto. Você poderia colocar o padrão cheio e essas cores aqui, e ficaria dessa forma. Ok? Eu vou abrir e a gente pode ver aqui como isso se divide. Mais para frente, nós devemos fazer mais uns 3 orgs desse. Mais para frente você vai ver que não somente o nome fica separado, as informações de duração, de custo, tudo isso fica agrupado quanto nível org. Então eu poderia ver que o compras, que o qualidade, que o projeto vai tomar conta disso, gastando isso em tanto tempo, com tanto pessoal e assim por diante, ok? Então assim eu vejo todo mundo. Vou pedir para terminar, para você anotar o número 28 e qualquer dúvida entrar em contato. Eu fico esperando o seu exercício, é 3. Até a próxima correção, um abraço, tchau!